Quando o médico Hamilton Maciel descobriu que gostava de política e se entusiasmava com as práticas da militância política de esquerda, ele era ainda um jovem estudante vivendo na cidade de Pão de Açúcar, no estado de Alagoas. Ali, participou da fundação de um jornal, ali fundou uma biblioteca, ali fundou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e participou com alguns grupos de esquerda de distintas práticas políticas. É deste seu despertar para a militância política, sempre à esquerda, que nos fala o médico psiquiatra José Hamilton Maciel. Em Pão de Açúcar, eu, apesar de ser aquele jovem de grupo escolar, vivido socialmente na clube, né? Eu sempre fui um homem ativo. Talvez isso tenha me levado a gostar da política. Como ativo? Na época, eu participei da criação de um jornal da cidade, que era uma ação política, né? Um jornal crítico. O nome do jornal era A Crítica. Eu fui secretário, era um coletor, Heraldo Lacerda, que era irmã de uma professora minha, de Penedo, que era também um homem muito, muito ativo, né? E fundou esse jornal. Eu digo fundou e nós fundamos, porque eu ajudei muito ele colaborou muito, então fizemos o jornal A Crítica. Saíram alguns números, saía, né? E eu participava dessa atividade de jornal, de publicar, etc, etc. Depois eu fundei uma biblioteca, primeira biblioteca pública de Pão de Açúcar, que eu dei o nome de Raquel de Queiroz. E como eu vivia numa cidade política, Pão de Açúcar era muito político, né? Tanto é que eu vou colocar que eu depois é que descobri, então foi o tempo é que me fez essa descoberta. Eu fiz a biblioteca. Precisava do apoio da sociedade, porque eu fiz aquilo que você fez recentemente, uma campanha de buscar livro, onde qualquer que fosse o livro, onde é que fosse, eu queria era a abrangência da coisa, né? E fiz essa campanha e a sociedade foi muito gentil comigo, com a biblioteca, adquiri vários livros. Registrei ela no Instituto Nacional do Livro, daí ela recebia livros também em quantidade. E eu queria botar o nome da biblioteca. Era um problema, porque eu vivia de uma política, Pão de Açúcar era dois lados da política, ou era de um lado ou era de outro. Quer dizer, eu acho que isso eu descobri a política no coisa. Eu digo, foi que nome é? Então eu escolhi o quê? Raquel de Queiroz. Por que Raquel de Queiroz? Primeiro, Raquel de Queiroz escrevia no Cruzeiro, que era uma revista que chegava semanalmente em Pão de Açúcar, e ela tinha uma coluna, Raquel de Queiroz. Era um nome conhecido na cidade. E eu queria não escolher um nome que fosse de um lado ou de outro, porque eu ia sofrer naturalmente retaliação, né? Aí escolhi Raquel de Queiroz, foi bem aceito. Depois dessa biblioteca pronta, sede, livros, etc., eu, um ato solene, um dos prefeitos, Ronaldo dos Anjos, resolveu nos apoiar e eu fiz sede, porque eu não tinha condição, até porque eu já estava vivendo fora, né? Ele apoiou e fez uma sede da biblioteca da prefeitura. Ela passou a ser da prefeitura, ainda hoje está lá, é uma das obras lá. É meus 16, 17 anos por aí, né? Eu já estava quase que morando em Maceió também, né? Indo e vindo, né? Então depois aí já a política já coisou. Eu quis defender alguma coisa. Aí eu fundei o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pão de Açúcar, São José da Tapera, 3 municípios ali. Eu fiz um sindicato. Surgiu a ideia acho que surgiu da política, né? Eu comecei, né?
A coisa aí surgiu, fiz esse sindicato que existiu por muito tempo, um sindicato ativo. Depois, isso aí foi me levando para... Depois eu comecei a me entrosar com, já estudando em Maceió, né? Me entrosar com o pessoal que era também naquela época, a política fervilhava no jovem. Era uma discussão política constante, em todos os lugares que a gente vivia. Um outro que eu não tinha, você agora me... Tinha um amigo do meu pai, que era de Penedo, mas que morava em Pão de Açúcar, que era um comunista ferrenho, Odulfo. Comunista de carteirinha, de ter sido preso, aquela coisa toda. E ele vivia lá em casa muito, incentivando a cultura, levando artigos, livros, e era um professor assim, gratuito que a gente tinha, né? Isso foi me despertando, isso. Tinha um outro, que era aparentado meu também, mas era outra figura de Pão de Açúcar, que era Gilberto, que também era comunista, e que também eu ia muito lá para ouvi-lo, né? Ele reunia às vezes os jovens, dava aula de política, etc, etc. Então acho que essas pessoas me enfeitiçaram, além de, mas quando cheguei em Maceió, o linguajar era tanto sobre política, que a troca, a entrega de trabalho, de artigos, né? Eu li muito sobre a mãe de Gorky, vários livros, Fundamentos do Marxismo-Leninismo, de Lenin, livros a história, digamos, da humanidade. Eu tinha uma coleção, havia uma livraria chamada Vitória. Esse livro eu absorvi ele na minha... foi muito bem lido. Ainda hoje, eu acho que eu guardo alguns, salvo alguns que foram queimados por um outro processo na hora da Revolução de 64. E antes disso, eu como estudante de medicina, eu ganhava muita amostra em Maceió, e no fim de semana eu ia para Pão de Açúcar fazer consultas de graça, fazia as consultas de graça. Então, criei um elo lá, político muito grande, né? E fiz criei o sindicato, né? Sindicato dos Trabalhadores Rurais, fiz sempre esse elo com a esquerda e ligado ao pessoal de Maceió.